Isso, pode ficar virado para cá assim, ó, que eu vou ficar bastante tempo no quadro aqui assim, ó. Isso, pode chegar mais para cá assim, ó, para ele poder ver bem o quadro. Deus é bom o tempo todo, né? E todo tempo Deus é bom. Aleluia. Hoje eu decidi pregar essa mensagem e dia 7 de setembro disse: quem for hoje lá vai receber algo muito forte. Você vai ouvir. Sabe, irmãos, a Bíblia ela é um grande, é o maior quebra-cabeça que existe. Você pode estudar teologia 10 anos e não entender a Bíblia. Sabe como é que você se interpreta a Bíblia? Através da revelação. Olha o que se diz 1 Coríntios 2:9. Essa não é a pregação ainda, mas olha o que diz lá. Diz assim: coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o... Agora olha só como que ele faz, versículo 10. Mas Deus nolas, diga comigo, revelou. Como que ele revela? Pelo seu... Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: hoje nós vamos mergulhar bem profundo. Amém? Sabe como é que é a Bíblia? A Bíblia é mais ou menos assim. É igual um quebra-cabeça. Deus pegou a Bíblia, fez... Senhor, eu consagro cada dízimo, oferta, primícia, volta, semeadura que suba diante de ti como cheiro suave e agradável, em nome de Jesus. Pode levar. Está consagrado. É porque senão os irmãos não vão sair daqui com a oferta se elas não forem consagradas. O que eu estava falando? Hã? Quebra-cabeça? Imagina o quebra-cabeça, o maior do mundo. Deus pegou a coisa mais difícil, misturou tudo e falou assim: agora quem tiver o meu Espírito, que revele. Por isso tem gente que faz teologia, em vez de sair crente, sai ateu. Rapaz, não entendi nada desse negócio aqui. Por quê? Porque a Bíblia não se interpreta estudando teologia. A Bíblia se interpreta sendo cheio do Espírito Santo, sendo guiado por Ele. Amém? Estudando teologia depois. E principalmente se você estudar teologia revelada, na exousia. Amém? Estude na exousia. Uau. Eu quero começar com vocês hoje sobre... Começar pelo Pai Nosso. No 3 a gente vai falar o Pai Nosso, tá bom? 1, 2, 3. Pai Nosso que está... Até aí. Muitos falaram certo, mas alguns falaram errado. Pastor, como que eu errei o Pai Nosso? Se eu aprendi a rezar esse negócio desde criança. Quem aqui disse Pai Nosso que está nos céus, em plural, levanta a mão. Quem disse Pai Nosso que está no céu, em singular, levanta a mão. Quem falou em singular aí, ó? Várias pessoas. A maioria não falou nada, né? Fala aí, quem falou no céu, levanta a mão. No céu, em singular. Quem falou nos céus? Ok. Interessante que muita gente disse no céu. E alguém está dizendo: pastor, mas nada a ver, mesma coisa. Não é a mesma coisa plural do que singular, né? Não é a mesma coisa dizer assim R$1 e dizer 1 trilhão de reais. É a mesma coisa? Não, é diferente. O plural é diferente, né? Então, o Pai Nosso que está em todos os céus. A palavra lá está em plural. Ouranos em grego a palavra. Quero que você preste muita atenção. Levante a mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração, meu espírito, para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. E hoje nós vamos aprender sobre o mistério de Deus. Uau! Revelado.
Você está preparado para ouvir um negócio forte como esse? Nós vamos abrir em Colossenses 1:26. Eu não sou louco, eu sei que eu estou falando dos céus ainda, tá? O mistério que esteve oculto, diga comigo, o mistério. Vamos ler junto, 1, 2, 3. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as... E que agora foi manifesto ao seu... Você imagina o mistério que Deus guardou em todas as gerações. Antes da criação do mundo já era um mistério no céu. Um mistério de Deus que era um mistério no céu. Um mistério que era um mistério para os profetas. Um mistério que era mistério para todas as gerações e todos os séculos. Mas que agora foi manifesto, revelado. Pai nosso que estás nos céus e não no céu. Quem quer saber por quê? Vou fazer uma pergunta para vocês. Principalmente os 50 aqui vão me ajudar. O que havia antes que o universo existisse? Alguém falou vazio? Não. O próprio universo é o vazio. O universo foi criado, sim ou não? O que existia antes que existisse a matéria, antes que existisse o vácuo, antes que existisse tudo que existe hoje? Alguém diga Deus. O que havia antes do universo? Antes do universo havia Deus. Então, muita atenção agora, porque nós vamos continuar lá em Colossenses, só que agora nós vamos ler Colossenses 1:16. Prepara. Porque nele, diga comigo, nele. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na... Uau! Antes que existisse o universo, só havia Deus. E esse texto está dizendo que os céus e a terra foram criados nele. Porque se antes que existisse o universo só existia Deus, existia alguma coisa fora de Deus? Deus estava dentro de algum lugar? Não, por isso que tudo que foi criado só pôde ter sido criado dentro dele. Diga comigo, Deus não está em algum lugar dentro do universo. Diga, o universo está em algum lugar dentro de Deus. Quando a gente diz Pai Nosso que está no céu, a gente está imaginando, a gente fala em singular, a gente automaticamente imagina Deus sentado no trono. Como que a nossa mente funciona? A gente imagina que se a gente viajasse daqui num foguete, a velocidade da luz, em algum determinado momento a gente viria uma luz, um clarão, e um lugar que pareceria uma cidade de ouro, e a gente ia chegar perto, até que naquele lugar que está dentro do universo, haveria um trono dentro daquele lugar, e Deus estaria num trono dentro do céu, e o céu dentro do universo. Não é assim que a gente imagina? Sim ou não? Se a gente falar Pai Nosso que está no céu, e a nossa mente, ainda que seja verdade, existe o terceiro céu, existe o trono, sim ou não? Existe, está na Bíblia, existe o trono, esse trono está no terceiro céu. Mas agora prepara o teu coraçãozinho, e não deixa ninguém sair a partir de agora, senão vai achar que vai pegar as coisas pela metade e não vai entender. Deus está sentado no trono, lá no terceiro céu, sim ou não? É Deus, só que também não é Deus. E aí, Jefferson? É Deus, só que não é. Me pergunte por quê, pastor? Porque se você voltar um versículo, Colossenses 1:15, volta só um versículo. O qual é a imagem do Deus, diga amigo, invisível. Deus é invisível. Ninguém nunca viu Deus, nem nunca virá Deus, porque Ele é invisível. E o Deus que está sentado no trono no terceiro céu é visível.
A gente sabe todas as descrições dele, porque está lá no Apocalipse, que tem um arco sobre ele, tem lá a cor de pedra de jaspe, a gente vê relâmpagos e trovões ao redor do trono, ele é visível, mas o nosso Deus é invisível. Então preste muita atenção, é Deus que está sentado lá? É Deus, só que ao mesmo tempo não é apenas uma manifestação de Deus. Diga comigo, Deus, sentado no trono, no terceiro céu, é uma manifestação para que os anjos possam compreendê-lo. Mas não é Deus na sua totalidade, é apenas uma manifestação. Para você ter noção do tamanho do universo, eu vi uma notícia recentemente, na verdade alguns anos atrás, até anotei ela, que os cientistas acharam uma luz, e essa luz, eles descobriram, não sei como que eles fazem os cálculos, que está a 93 bilhões de anos-luz. Tá bom? Como que eles captam? Uma luz que explodiu, uma estrela que explodiu, eles captaram aquela luz que estava a 93 bilhões de anos-luz. Um ano-luz tem 9,5 trilhões de quilômetros, que é inimaginável. Então você tem que pegar 9,5 trilhões de quilômetros e multiplicar por 93 bilhões. Isso é a distância dessa luzinha que acharam no espaço. Se a gente viajasse aqui, meu querido, num foguete, o ser humano demoraria bilhões de anos para sair da nossa galáxia. Impossível sair da galáxia. E o universo tem bilhões de galáxias. Parou para pensar? É grande o universo, você não. E o universo está crescendo à velocidade da luz. Cada segundo que passa, ele expande 300 mil quilômetros por segundo. Pum, pum, pum. Cada segundo que passa. E ele já está expandindo a não sei quantos bilhões de anos. E tudo isso, diga comigo, o universo está em algum lugar dentro de Deus. Oh my God. Por isso que é Pai Nosso que está nos... E o céu que está no terceiro céu está dentro de Deus. Quem pegou? E Deus precisa se manifestar lá de alguma forma para os anjos. Você está aqui comigo, crente? Está feliz de ouvir essa palavra? Só que o que eu falei também não é 100% verdade. É mistério. Hoje não é dia de mistério? É mistério, meu querido. Na verdade, o universo não está dentro de Deus. O nele não é Deus. Sabe quem que é? Cristo. Que é Deus. Por isso que eu falei, é e não é. Volta lá, Colossenses 1,15. Olha o que diz. O qual é a imagem do Deus invisível. Quem que é a imagem do Deus visível? Jesus, sim ou não? Diga comigo, Cristo. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Olha o que diz o 16. Porque nele foram criadas todas as coisas. Diga comigo, o universo está em Cristo. E Cristo está no Pai. Aleluia. Esse nele quem é? É Cristo. A primeira palavra da Bíblia, Gênesis 1:1, é a palavra Bereshit. É uma preposição seguida de um pronome. Be significa por, para, em ou através de. Reshit, que vem da palavra hebraica rosh, significa cabeça, significa princípio, significa primazia ou preeminência.
e também significa primogênito. Bereshit, diga comigo, Bereshit. Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. É o primeiro versículo da Bíblia, a primeira palavra é Bereshit. E os judeus até hoje estão tentando entender por que a palavra é Bereshit. Por que no princípio? Porque quando você lê a palavra no princípio, a ideia é de que vai dar uma ordem cronológica. Tanto é que os homens deram a palavra do primeiro livro da Bíblia de Gênesis. Quem inventou a palavra foram os homens, não, o livro do Gênesis, o livro dos começos. No princípio, mas quanto mais você estuda, você vai ver que não tem nada, como eu disse na Bíblia, não tem nada em ordem cronológica, irmão. Deus pegou, baralhou tudo, falou, revela quem tem meu espírito aí. Olha para você ver que interessante. No princípio criou Deus os céus e a terra, ok? E a terra era sem forma e vazia. Não te disse como que a terra ficou sem ordem e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E não disse como que as águas foram criadas. Você vai ter que ler lá em Jó que as águas foram criadas antes da terra. Então não está em ordem cronológica. Quem está entendendo? E aí começa a bugar a mente dos rabinos. Por que diz Bereshit e não dá uma ordem cronológica certinha? Está meio um negócio meio confuso. O que quer dizer Bereshit? No princípio. Diga comigo, no princípio. Colossenses 1:15. Paulo teve essa revelação. Paulo está lendo Gênesis 1:1. Paulo está com a palavra Bereshit na mente dele quando ele está escrevendo Colossenses 1:15 para frente. Ele diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele, diga comigo, nele. Aqui já encontramos o em. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, através dEle. Continua 17, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem através dEle, por Ele. Ele é a cabeça do corpo. Ele é o princípio entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Uau! Diga comigo, o princípio não é o tempo, é alguém. Apocalipse 3:14, no telão urgente. Apocalipse 3:14, eu estou sentindo a presença de Deus. Jesus bateu no peito para falar. Apocalipse 3:14, ele diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto. Diz o Amém, eu sou o Amém, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. O princípio, eu sou o princípio. Então Bereshit significa no lugar chamado princípio, Deus criou os céus e a terra. Bereshit bara Elohim, no princípio, dentro do princípio. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, porque dele, para Ele, são todas. Oh my God! Você está gostando dessa palavra? Diga comigo, o princípio não é um tempo, é alguém. Você está preparado? Apocalipse 1:8. Olha que coisa maravilhosa. Eu sou o alfa e o ômega, o e o oh my God. Você está aqui, crente? Deus está falando com você?
Diga comigo, nele foram criados os céus e a terra. Aleluia. Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, que nasceu de uma virgem. Jesus era a figura pública. Deus precisou se comunicar com os homens, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Diga comigo, figura pública. Essa palavra é muito importante você entender, porque Jesus veio como figura pública. E como figura pública, como eu sou uma figura pública, você pode interpretar uma figura pública do jeito que você quiser. Ninguém pode entrar na sua cabeça e mudar o que você pensa de alguém. Você tem uma opinião de mim, você tem a opinião de outros pastores, você tem a opinião de um político, você tem a opinião de quem... E a opinião é sua e de mais ninguém. E Jesus era a figura pública de Deus, que foi enviada à terra para pregar o Evangelho. Ele era a palavra de Deus encarnada. Mas isso não impediu de que as pessoas interpretassem ele de outras formas. Inclusive, eu não sei se você sabe, cada um interpreta segundo a sua experiência de vida, segundo a sua ótica individual. Ao mesmo tempo que alguém pode me olhar e dizer assim, eis aí um homem de Deus, alguém pode dizer assim, eis aí um charlatão. E quem sou eu que vou poder julgar se você pensa assim? Alguém pode dizer assim, esse é um homem de Deus, alguém pode dizer, não, esse aí é um herege. Duas pessoas com duas interpretações completamente da mesma pessoa. Quem está entendendo? E eu não tenho como impedir isso. Tem gente que está aqui pela primeira vez, sentou, cruzou o braço, ficou olhando e julgou. Falou, eu acho que é de Deus esse rapaz, eu acho que não é. Algum pode ter olhado assim, eu acho que eu estou vendo um homem de Deus. Outros podem estar dizendo assim. E sabe o que acontece? A gente às vezes julga pensando no nosso passado. Se todos os pastores que você conheceu até hoje eram vagabundos, sem vergonhas e bandidos, você provavelmente está achando que eu sou mais um. Pela sua própria interpretação, pela sua vivência, sua experiência foi ruim. Assim como uma mulher disse, eu nunca mais vou casar com nenhum homem, porque nenhum homem presta, porque os 3 que ela teve não prestaram. E Jesus, como uma figura pública, ele tem muitas. A palavra Jesus foi um nome dado aqui na terra, de um ser humano normal. Era um nome comum na época. Jesus chegou para os discípulos lá em Mateus 16, verso 13. Ele fez uma pergunta. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus estava curioso para ver o que o pessoal achava dele. Quem dizem que eu sou? Se você for lá numa biblioteca, numa livraria, sempre vai ter uma seção de religião. E o que mais tem é livro sobre Jesus. Quem já foi numa livraria, estava lá assim, ó, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Allan Kardec. Quem já viu? Está falando de Jesus, da figura pública que ele mesmo interpretou. Na cabeça de Allan Kardec, Jesus é o ser iluminado, que foi reencarnando, e Jesus foi tão bonzinho que ficou maravilhoso. Só que ele está dizendo que qualquer um de nós podemos ser igual a Jesus, só basta reencarnar bonzinho na próxima vida. Está falando da mesma pessoa, Jesus, figura pública, mas é a interpretação dele. Se você perguntar aos muçulmanos, eles vão falar assim, ó, Jesus foi um grande profeta, e está lá no Alcorão, um grande profeta. Se você perguntar aos mormons, eles vão dizer, olha, Jesus e o arcanjo Miguel é a mesma pessoa. Se você perguntar os testemunhas de Jeová, eles vão dizer que Jesus não é divino, que nós e Jesus temos o mesmo poder e o mesmo nível, que qualquer um pode chegar ao nível de Jesus Cristo. Ele é apenas o primeiro filho, mas nós somos outros filhos, e ele não é grande coisa. E os testemunhos vão dizer que Jesus não é digno de receber nenhuma adoração. É proibido adorar Jesus. Você adorar Jesus, você está em pecado. Cada um interpreta de um jeito. Aí,
os LGBT vão dizer que Jesus era homossexual, que andava no harém de homossexuais. Tem livros escritos sobre isso. Aí os ateus vão dizer que Jesus era marido de Maria Madalena. Aí outros ateus vão dizer que Jesus tinha 3 amantes, 3 Marias diferentes. Cada um pensa o que ele quer de Jesus, e você não tem como impedir o cérebro deturpado de cada um. E Jesus estava curioso. Aí, o que eles estão falando de mim aí? Vamos ver. Vamos ver aqui. O que eles dizem que eu sou? Verso 14. E eles disseram, ó, uns dizem que o Senhor é João Batista. Aí, ó, os discípulos de Allan Kardec, ó, João Batista aí, ó, foi reencarnado. Outros diziam que era quem? Elias, ó, Elias, aquele que havia de vir. Outros disseram, não, é o Jeremias. E outros, um dos profetas. Mas aí Jesus faz a grande pergunta no verso 15: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus não estava preocupado que o mundo achava que era Jesus. Para muita gente, Jesus é um hippie, paz e amor, que anda na praia de cabelo comprido, chinelão, né? Para os católicos, Jesus, ele não passa de ser, ele só tem 2 imagens no catolicismo: uma criança numa manjedoura que não consegue fazer nada, ou um homem magrelo pendurado numa cruz que também não faz nada. Tanto é que os católicos, eles têm dó de Jesus, eles não sentem adoração a Jesus, eles têm dó, tadinho do Jesus. Uma vez eu estava no avião, uma mulher estava lá, uma italiana católica, ela disse assim para mim, que o filho dela estava morrendo de câncer, uma coisa assim. E ela disse, quando eu cuido do meu filho, eu sinto que estou cuidando de Jesus, porque Jesus também é... Eu falei, que miséria é essa? Porque na igreja católica, Jesus precisa ser cuidado, ele é um coitado. Todos os dias o diabo quer crucificar Jesus na igreja católica. Você pegou, não? O católico está tão cego, que ele não lê a Bíblia, que ele pensa que Jesus foi visitado por 3 reis magos numa manjedoura, sim ou não? Vou só te dar uma dica: não eram 3, não eram reis, não eram magos, e ninguém visitou ele na manjedoura. É só ler a Bíblia. E agora, pastor? Faz exousia que você vai aprender. Não eram. Então aí diz que entregou incenso. Eles acham até hoje que era um pauzinho que queimava aquele troço fedorento, que aquilo era incenso. Tem gente até hoje que acha, tem evangélico que acha que Jesus ganhou aquele palitinho fedorento, né? Que aquilo era incenso. Não eram 3, não eram reis, não eram magos e não era palitinho fedorento. E não foi na manjedoura que eles visitaram. Quem é Jesus? Aí Pedro, tinha que ser Pedro, né? Simão Pedro, respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O universo foi criado dentro de ti. Tu és o princípio, tu és o primogênito, tu tens a primazia. Jesus ficou atônito. Jesus disse: como que é? Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Deus está dizendo, Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, com a sua capacidade cerebral, com o teu conhecimento bíblico, com a tua visão natural, olhando para mim que sou apenas um judeu, você está me vendo aqui um homem comum, judeu, com as mãos calejadas da carpintaria, é impossível você ter tido essa revelação. Essa revelação só pode ter sido entregada através do meu Pai, que mostrou para você quem eu sou. Quando a gente vê o povo de Israel saindo do Egito, você já imaginou? Eles atravessando o Mar Vermelho, imagina um paredão de água assim. Quem já imaginou aquele paredão de água assim?
Você colocando a mão assim. Eu colocaria a mão. Você quem colocaria a mão? Quem já teve essa imaginação? Um peixinho passando assim. Né? Imagina, eles chegaram do outro lado. Aí você fala assim, nossa, eles desviaram. Porque fizeram um bezerro de ouro. Não é assim que a gente pensa? Nossa, como que eles abandonaram a Deus? Ontem estava passando o mar vermelho, no outro dia estão fazendo um bezerro de ouro para adorar, desviaram. Não, pastor, então como que é esse negócio? Quando eles fizeram um bezerro de ouro, sabe o que eles disseram? Eis o Senhor Deus que te tirou do Egito. Eles não desviaram para outro Deus. Eles só chamaram o bezerro de ouro de Jeová, de Yahvé. Esse é o Deus que nos tirou do Egito. Ou seja, eles chamaram o Deus certo, mas colocaram a imagem. Tem muita gente adorando o nome certo. Mas a imagem é errada. Não entenderam quem ele é. Salomão pediu para Deus sabedoria, mas Moisés foi mais esperto que Salomão. Salomão pediu sabedoria, mas Moisés disse: deixe-me ver a sua glória. Se Deus aparecer para você a partir de hoje, não peça sabedoria, peça para ver. Por que você não pede isso agora? Senhor, levanta a mão direita e diga: Senhor, deixe-me ver a sua glória. O que Moisés queria ver? A glória. Êxodo 33, 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Verso 20. E disse mais, agora é Deus respondendo: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Lembra que eu falei que Deus, ninguém nunca viu? Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, que te porás sobre a rocha, sobre a penha, sobre a pedra. Desenha aqui uma pedra. Quem já viu alguma pedra na sua vida aqui? Bom, que coisa mais sem graça é ver uma pedra, se não? Quem já viu pedra? Tem coisa mais sem graça do que ver uma pedra? Imagina Deus falar assim: você quer ver minha glória? Vou te mostrar numa pedra. Pedra? O negócio mais sem graça do mundo é uma pedra. Mas tem no mundo é pedra. Inclusive, se tiver pedra na tua fazenda, tu quer arrancar as pedras. Tira essas pedras aqui. Deus, vou te mostrar minha glória na pedra. Vai lá na penha, vai lá na pedra. Eis que te porás sobre a pedra, sobre a penha. 22. E acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda que está na pedra, e cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Aleluia. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas ainda a minha face não será. Deus disse: você vai ver minha glória, não pode ser meu rosto, senão você vai morrer. Mas eu vou deixar você ver a minha glória através da fenda da pedra. Preste atenção. Quem olha para Jesus era um homem judeu normal, com as mãos calejadas. Isaías 53 vai dizer que nele não havia formosura alguma, era apenas uma
pedra qualquer, um judeu qualquer, um homem qualquer. Aleluia. Mas eu não sei você, se você sabe, houve um dia que ele estava pendurado na cruz, e alguém fendeu a pedra, e saiu água da pedra, e se você olhasse pela fenda, você veria além do corpo dele a glória de Deus. Hebreus 10, 19. O que saiu de Jesus? Água e sangue. Olha só. Hebreus 10. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Olha agora. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu. Qual era o véu? Isto é, pela sua, diga comigo, a carne de Jesus era o véu. A carne de Jesus era o... Vocês estão anotando? Não é nada. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 4. Aqui é doido. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 4. Isso aqui é loucura. E beberam todos os judeus, os hebreus, desculpa, de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da... Olha só. Porque bebiam da pedra que os seguia. A pedra seguia eles. E a pedra era... Uma pedra ia seguindo eles, irmão. Quando eles olhavam a pedra. E como tudo as pedras é tudo feio, tudo igual. E jorrava o que dela? Quando ofenderam a Jesus, saiu. O corpo de Jesus era o véu. Está preparado? Colossenses 2:9. Olha só. Quando fendeu o corpo de Jesus, sabe o que tinha lá dentro? Nós vamos ler junto esse versículo 3. 1, 2, 3. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita toda a divindade. Nele habita. Atrás daquele véu, atrás daquela pedra, se olhasse pela fenda, você veria que nele habita corporalmente toda a glória de Deus. Oh my God. Nem comecei a pregar ainda. Posso começar a pregar agora? Abaixa as luzes. Mistério. Diga comigo, mistério. Quem já viu como que as pessoas revelam mistério? Já viu quando eles vão inaugurar vão apresentar um carro novo que ninguém nunca viu? O que eles fazem? Eles cobrem com um lençol bem grande, um pano bem grande, sim ou não? Aí eles põem um monte de luz, um monte de câmera, fazem todo um cenário, o negócio fica girando numa plataforma assim. Aí de repente eles vão puxando aquele véu e revela. Agora você imagina o mistério de Deus que foi oculto desde todos os tempos, todos os séculos e todas as gerações. Deus agora, especialista em espetáculo, vai desvendar para o mundo inteiro o mistério que era mistério na terra, debaixo da terra e até no terceiro céu. Era um mistério. Era um mistério oculto, ninguém conhecia esse mistério. E Deus agora
escolhe um dia para revelar esse mistério para todos que estão na terra, debaixo da terra e no céu. Mateus 27, 50. E Jesus, na cruz, só falar uma coisa da cruz. Jesus disse para Pilatos, antes de ir para a cruz, ele disse: Pilatos, você não pode me matar, eu mesmo entrego a minha vida. Se eu quisesse, eu chamaria agora 12 legiões de anjos e eles me tirariam daqui agora, mas eu me entrego. Imagina que mistério, irmão. Quando foram prender Jesus, estamos procurando quem é Jesus. Jesus disse: eu sou. Todo mundo cai no chão. Eu já tinha ouvido esse eu sou em algum lugar. Eu sou. Caíram ao chão. Aí Pedro corta a orelha de mal. Jesus vai lá, cola a orelha. Não pode me levar. Tá de brincadeira, né? Eu vi uma cena do Superman. Você viu ele entrando na prisão, não? Aí eles colocam ele dentro da cela, ele só faz assim, quebra as algemas, né? Jesus só foi se entregando, colou a orelha de Malco, pode me levar. E Jesus clamando, não tinha nenhum fôlego, irmão. Você já ouviu falar que alguém no último segundo de vida dá um grito? Normalmente eles colocam a voz aqui, o ouvido aqui. O que ele falou? Jesus não... Sabe o que Jesus clamou? Ele disse: está consumado. E todo mundo ouviu. Que o tempo do diabo havia acabado. O tempo do pecado havia acabado. O tempo de Satanás havia acabado. O tempo da morte havia acabado. Está consumado. Ei, vem, mataram Jesus. Jesus entregou o Espírito. O que ele foi? O que aconteceu com ele quando ele morreu? Começou, diga amigo, começou a revelação. Primeira coisa que aconteceu, verso 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Me pergunte, pastor, por que de alto a baixo e não de baixo para cima? Porque se fosse de baixo para cima, poderiam pensar que foi obra de homem. Por isso que Deus fez de cima para baixo, para mostrar que veio de cima para baixo, porque foi obra de Deus. Ninguém rasga uma cortina de cima para baixo. E o que foi revelado? Diga comigo, revelado. O que foi revelado quando o véu do templo se rasgou? Foi revelado que lá no terceiro lugar do templo, o lugar santíssimo, não havia nada. Espera aí. Antigamente, muito antigamente, o que tinha lá no terceiro setor, lá no Santíssimo Lugar? O que tinha? A Arca da Aliança, que carregava o que? A glória. Mas quando Jesus estava morrendo lá, quando ele entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou e Deus revelou que a glória não habitava mais em templos feitos por mãos de homens, que agora Jesus disse: destrua esse templo e eu levantarei em 3 dias, que era o corpo dele. A glória que estava no templo não está mais em templos feitos por mãos de homens. Agora a glória de Deus habita corporalmente no Senhor Jesus Cristo. E tremeu a terra. Uau! Diga amigo, tremeu a terra. Por que a terra tremeu? Quem quer saber? Quando o primeiro Adão falhou. Qual foi a primeira maldição de todas? Não foi suor do rosto, nem foi as dores de parto da mulher. A primeira maldição foi: maldita é a terra por sua causa. E quando o último Adão venceu,
a terra foi a primeira a se manifestar, dizendo: eis aí quem tira a maldição do primeiro Adão. A terra se manifestou. Manifesta você também. Faz barulho para Jesus, se você foi redimido pelo sangue dele. Agora o que acontece é um absurdo. As pedras se fenderam. E quando uma pedra se fende, eu já peguei pedra e joguei contra outra pedra. Quando uma pedra quebra, ela estrala, ela faz um barulho, pá, pá. E não foi uma pedra não, foi várias. As pedras começaram a se fenderem. Imagina o barulho das pedras, pá. Já jogou uma pedra contra outra pedra? Faz barulho? Parece um tiro, não parece? As pedras começaram a se fender. Pá, pá, pá. Sabe por quê? Por causa do que Jesus tinha falado em Lucas 19:40. Lá em Lucas 19:40, Jesus havia dito o seguinte. Ele disse: digo-vos que, se estes meus discípulos não clamarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus estava sendo crucificado, ninguém clamou, ninguém disse nada, ninguém o defendeu. Então as pedras clamaram. Eu profetizo que as pedras nunca mais terão que clamar. As pedras nunca mais terão que clamar. Daqui vai sair apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres a todas as nações da terra, proclamando: Ele vive, Ele reina, Ele é Rei, Ele é o Todo-Poderoso. Meu Deus! Nem começou. Volta lá. 27:51 de Mateus. Então Jesus agora. Diz a Bíblia que quando ele morreu, ele desceu às partes mais profundas da terra. Sim ou não? Em Efésios 4:9 diz que eu mesmo que subiu, desceu às profundezas da terra. Onde ele foi? Havia um lugar chamado Hades. Diga comigo, Hades. Em hebraico, Hades é Seol, mas no grego é Hades, é o lugar dos mortos. Diga comigo, lugar dos mortos. Muita gente traduz Hades como inferno, mas não, Hades é apenas o lugar dos mortos. O inferno também está dentro do Hades, ou seja, o lugar de tormento, tá? Que não é o lago de fogo também. Existe o Geena, lugar de fogo, existe o lugar de tormento que está dentro do Hades, e está também o seio de Abraão, que é o paraíso. Vamos ler, vou mostrar para vocês o lugar dos mortos. Lucas 16:22. E aconteceu que o mendigo morreu, que ficava na porta da casa do rico Lázaro, e foi levado pelos anjos. Desculpa, Lázaro era o mendigo, ficava na casa do rico. Foi levado pelos anjos para o seio de... que era o lugar do paraíso. Diga comigo, paraíso. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos estando em tormento. Diga comigo, lugar de tormento. Esses são os dois lugares que quando o homem morria ele ia. Os dois iam para o mesmo lugar chamado Hades, lugar dos mortos, Seol em hebraico. Só que lá dentro havia um lugar que era separado para os que criam e outro lugar para os que não criam, chamado lugar de tormento. Jesus foi lá pregar. A Bíblia diz que Jesus pregou aos mortos e pregou também depois aos espíritos em prisão. Meu Deus! E como é que eu sei que Jesus foi lá? Porque foi ele que falou que ia para lá. O ladrão que estava do lado dele falou: Jesus, Senhor, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: olha, o reino eu não posso te dar. Isso é outra aula da exousia. O reino eu não posso te dar, mas uma coisa eu posso te prometer: hoje mesmo estarás comigo no
se hoje mesmo estarás comigo no paraíso, quando Jesus terminou de morrer, para onde que ele foi? Agora imagina Jesus chegando no paraíso. Ele era um? Imagina ele chegando no paraíso. Põe mistério aí, mistério. Imagina o alvoroço lá. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Jeremias, Isaías, Joel. Imagina Noé. Imagina Adão. Todo mundo estava lá no mesmo lugar. O que está acontecendo? Quem que está chegando? Quem é esse? Isaías, eu sou aquele que você disse, pelas minhas pisaduras somos sarados. Isaías, vem cá. Isaías 9:6. Isaías, lembra quando você escreveu? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E sou eu, meu nome é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte e sou eu sou a promessa que vocês todos creram. Moisés, eu sou aquele que você disse que haveria um igual, semelhante a ti, sou eu. João Batista, você preparou o caminho para mim? Sou eu. Eu sou. Engraçado que Jesus não chegou lá sozinho, tinha um cara do lado dele. Então, quem que é aquele ali? Era o ladrão da cruz, irmão. Se Jesus inaugurou o seio de Abraão com o ladrão da cruz, Jesus pode mudar a vida de qualquer um. A graça dele pode alcançar qualquer um. Jesus pode alcançar qualquer um. Jesus saiu de lá e foi pregar aos espíritos em prisão. E pregar, meu querido, nem sempre significa fazer evangelismo. Pregar era o que acontecia, a palavra pregar significa proclamar. Quando um reino ganhava de outro reino, pregadores iam declarando que a batalha tinha acabado e quem tinha vencido. Era pregado e declarado isso. Lá em 1 Pedro 3,18 vai dizer isso. 1 Pedro 4,6, vamos mudar. Hoje à tarde eu falei de 3,18, eu vou ler 4,6. 1 Pedro 4,6, olha o que está escrito. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos... Agora 3,18, 1 Pedro 3,18. Mais rápido nesse computador aí, gente. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Uau! O que ele foi fazer quando ele saiu do seio de Abraão? Porque ele ficou 3 dias morto, sim ou não? Ele foi até os demônios, principados e potestades, proclamar quem ele era, revelar quem ele era. Agora olha o que aconteceu. Colossenses 2,15. Oh my God. Quer saber o que ele fez? Durante esses 3 dias, olha o que ele fez. E despojou os principados, potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Jesus saiu arrancando as chaves, saiu tirando eles dos tronos, tomando autoridade em todos os lugares. Apocalipse 1,18. Olha o que ele foi fazer. Ele foi lá no Hades, na morte, sim ou não? No inferno. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus foi, acabou com todos os principados, potestades, tomou toda a autoridade, despojou todos eles, humilhou todos eles, proclamou vitória sobre todos eles, tomou a chave do inferno e da morte.
Agora você vai entender porque a palavra mais importante da nossa igreja é exousia. Mateus 28, 18. É a palavra exousia, está nesse versículo. Jesus disse, e chegando Jesus falou-lhes dizendo, quando ele acabou de ressuscitar, ele ressuscitou e disse: é-me dada toda a exousia, toda a autoridade, todo o poder no céu. Quanto poder? Todo. Quanto poder? Todo. Quanto poder? No céu e na exousia. Mas espera, Jesus foi no segundo dia lá, acabou com os principados. Depois ele voltou para o seio de Abraão de novo. Está na Bíblia, irmão. Relaxa. Diga comigo: mistério revelado debaixo da terra. Jesus voltou para o seio de Abraão. Chegou para uma meia dúzia e falou assim: você vem aqui. Aí todo mundo: o que está acontecendo? Imagina chegar perto dele lá e ele: vem cá todo mundo. O que está acontecendo? É o seguinte, galera, nós vamos voltar. Aí imagina os caras falando: Jesus, mas eu já estou fedendo lá. O outro falou: e eu que estou só o osso, vou ser o esqueletinho andando. E Jesus disse: não se preocupe. Aí imagina o outro falando assim: Senhor, mas eu estou debaixo de 7 palmos, se eu ressuscitar vou ficar preso. Ele disse: já tem uma provisão para isso também. Volta lá, Mateus 27, 51. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto e baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, quando? Depois entraram na cidade santa e apareceram. Agora diga comigo: mistério revelado na terra. Verso 54. O mistério começou a ser revelado na terra, através dos que ressuscitaram, através de Cristo que ressuscitou. O mistério começou a ser revelado. Até o centurião que tinha mandado matar Jesus e cuidar do corpo dele, que estava enterrado, né? Olha que, dentro no sepulcro, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, vendo as coisas que havia sucedido, vendo o sepulcro se abrindo, vendo tudo o que estava acontecendo, tiveram um grande temor e disseram: olha o mistério, verdadeiramente, agora abriu os olhos, aquilo que Pedro viu, até o centurião viu, este era o Filho. Mistério revelado na terra. E aí a Bíblia vai para Atos 1:3. Jesus ficou 40 dias fazendo o maior seminário bíblico dele, a imersão, mega imersão de Cristo, 40 dias de imersão, pregando um só assunto: é os que também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de quantos dias? E falando das coisas concernentes ao 40 dias ensinando sobre o reino. Será que tem assunto para falar do reino? E depois disso, o que ele fez? Ele disse agora, ele se despediu dos discípulos e disse: esperem em Jerusalém, até que venha sobre vós o Espírito Santo. E há de ser que quando o Espírito Santo vier sobre vós, recebereis o poder, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. E quando ele terminou de dizer isso, uma nuvem envolveu Jesus. E ele, mistério, começou a subir. Mais mistério. Subir. Até que sumiu dos olhos dos discípulos. E lá no céu,
Os anjos estavam todos tendo uma vida normal, até que uma luz, que brilhava mais que a luz do céu, começou a se aproximar do céu. Um alvoroço começou no céu. O que está acontecendo? Bilhões de anjos alvoroçados, porque nunca viram nada parecido. E a luz está chegando mais perto, e mais perto, e mais perto, e mais perto. E a Bíblia vai para Salmos 24:7. Quando a luz chega na porta do céu, um anjo bem grande dá uma voz e diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Pera, mas era um mistério, amigo, era mistério. Vocês acham que ele sabia quem era o Rei da Glória? Olha lá, verso 8. Os anjos ficaram tudo loucos. Quem é este Rei da Glória? O que esse cara está falando para abrir a porta aí? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Não adiantou, teve que repetir. Aí o anjo percebeu que não ia abrir, gritou de novo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E eles perguntaram por segunda vez: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Uma porta de altura infinita começou a se abrir. E a Bíblia vai para Apocalipse 1:13. Quebra-cabeça está sendo montado. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingidos pelos peitos com um cinto de ouro. E sua cabeça, os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece como o meio-dia. E ele começou a entrar pelo céu. Bilhões de anjos reunidos. E a Bíblia vai para Apocalipse capítulo 5. E vi à destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E João chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: João, não chora. Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Aí ó, ele venceu, ele venceu, ele venceu, para abrir o livro e desatar seus 7 selos. E quando olhou João, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro como havia sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. E ele
veio e tomou o livro sem pedir permissão para ninguém. O livro que ninguém era digno sequer de olhar para ele. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações, e cantavam um novo cântico. Ei, quando Jesus entrou no céu, se cantou uma música nova. Quando Jesus entra na vida do homem, a música de lamento vira uma música de alegria. Jesus quer mudar a música na sua vida. Jesus quer mudar a música na sua vida. Cantar uma música nova. E olha a música, olha que música estranha. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste. Espera aí, anjo é comprado pelo sangue? Não. Eita. Para Deus, homens. Então não era anjo, era homens de toda tribo, língua, povo e... Olha a música. Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque nos compraste. Só que não tinha gente lá no céu, só tinha anjo. É que atrás daquela luz não dava para ver, mas Jesus trazia lá do seio de Abraão quem ele havia comprado. Ele levou o cativo, o cativeiro, inaugurou o céu com aqueles que ele remiu com o seu sangue, e eles entraram cantando: ele nos redimiu, ele nos comprou. E Jesus inaugurou o céu. Foi a inauguração do céu. Era um mistério no céu. Verso 11. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Além de ouvir a igreja cantando, ouvi a voz de anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões. Sabe o que significa milhões de milhões? Bilhões. E milhares de milhares. Continua. Que com grande voz, imagina, bilhões. Quem já foi numa cruzada e num CIES e a gente, todo mundo cantando junto, é lindo? Imagina bilhões cantando. Aleluia. Todos cantavam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi toda a criatura, diga comigo, toda a criatura, no céu, na terra e debaixo da terra, e as que estão no mar, e todas as coisas, diga comigo, todas as coisas. Pera. Todas as criaturas eu entendo, a minhoquinha, o ratinho, qualquer animal. Todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, peixinho, o Nemo, tudo, o Bob Esponja, tudo. Todos os animais, todas as criaturas se uniram à canção dos bilhões de anjos. Mas aí a coisa me bugou, porque não diz que só as criaturas, as coisas, cada grão de areia, cada molécula de água, cada folha de uma árvore, cada pedra, cada estrela, cada galáxia, tudo ao mesmo tempo começou a adorar, dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças e honra e glória, poder para todo o sempre. Sabe por que adoraram a Ele? Porque reconheceram que um dia tudo foi criado nele, porque dele e para Ele.
Você está aqui, crente? Você aguenta um pouco mais? Você vai entender agora. Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha o 7. Mas esvaziou-se a si mesmo. Diga comigo, esvaziou-se. Por que a Bíblia diz esvaziou-se? Porque houve um tempo onde ele, olha só, o universo estava dentro, e para ele se fazer homem, cada montanha, cada mar, cada oceano, cada planeta, cada galáxia, todo o universo dentro dele, ele teve que esvaziar-se de cada galáxia, esvaziar-se da Via Láctea, esvaziar-se da terra, e tomou forma de um bebê nos braços de Maria. Ele esvaziou-se e tomou forma de servo. Mas Efésios 4:10 é uma loucura. Mas não põe Efésios 4:10. Põe hoje eu estou inspirado, Isaías 14:12. Isaías 14, eu estou inspirado agora. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, está falando de Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Preste atenção, no trono de Deus, acima do trono de Deus, havia um céu. Tu dizias no teu coração, subirei ao... Qual céu? Acima das... Quando você olha para o céu, o que você vê? Estrelas. Ele falou, subirei ao céu, acima das estrelas. Onde estavam essas estrelas? De Deus, exaltarei o meu trono. Lúcifer, quando olhava para o trono de Deus, ele percebia que não era o último céu, ainda tinha um céu, acima do trono. E Lúcifer olhou e falou assim, rapaz, já imaginou eu colocar meu trono ali? Lúcifer era tão arrogante, que ele não queria fazer o trono no lugar de Deus. Ele queria colocar acima do trono de Deus, para ter Deus aos seus pés. Olha o nível da arrogância dele. Ele percebeu que havia um lugar mais alto. Colocarei meu trono acima do trono de Deus, no céu acima do trono de Deus. Agora sim, Efésios 4:10. Aquele que desceu, Cristo, é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. O lugar que Lúcifer queria já estava reservado para alguém. Era um mistério, mas foi revelado. Era para Cristo. Acima de todos os céus. Filipenses 2:7, volta lá. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Espera aí.
se eu fosse escrever esse texto em português correto, eu escreveria assim, ó: Deus lhe deu o nome acima de todos os nomes. Sim ou não? Mas por que diz em singular? Acima de todo o... Sabe como é que o judeu chama Deus? Hashem. O nome. Porque o judeu não fala o nome de Deus de maneira alguma, nem em vão, nem nunca. Então eles substituíram. Se você conversar com o judeu, ele vai dizer assim, ó, Hashem Baruch, que significa bendito seja o nome. Por quê? Porque ele não diz o nome, ele só diz o nome. Quem está entendendo? É uma loucura, mas é isso, coisa de judeu. Ele vai dizer Bezrat Hashem, com a ajuda de Deus. Ele vai dizer Todá e a Hashem, graças a Deus. É assim que o judeu vai falar. E Jesus é o nome acima de Hashem. É por isso que quando nós oramos e expulsamos demônios, nós não dizemos em nome de Deus, nós dizemos em nome de Jesus de Nazaré. A esse nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Esse é o nome que está acima de todo Hashem. João 1:1. Para quem ficou endemoniado, eu vou desendemoniar agora. No princípio ele era o quê? Diga comigo, logos, palavra, verbo. O que ele é? A palavra, sim ou não? Quem é a palavra? Cristo. Quem é a palavra? Quem é a palavra? Ótimo. Então você vai abrir agora no Salmo 138, verso 2. Cristo é o quê? Ele é a logos, palavra. Olha o que diz o Salmo 138, verso 2. Inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo Hashem. Não há quem resista a esse nome. Toda enfermidade tem que sair nesse nome. Todo demônio tem que sair nesse nome. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Ele disse: eu tenho toda a exousia, toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Mas agora que vai ficar forte. Pastor Pedro Medina é a figura pública. Cada um vai pensar de mim o que quiser, e eu não posso impedir. Mas se você passar o véu lá da minha porta da minha casa, existe uma pessoa que é a mesma pessoa, que se chama Cari, que vocês nunca vão conhecer o Cari, que é a forma carinhosa que a minha esposa me chama. O esposo só é conhecido da esposa. O pastor é conhecido por todos, mas aqui ninguém vai me conhecer como esposo. Só a esposa. Só a esposa sabe de coisas que você não sabe. A esposa vê coisas que você não vê. A esposa tem intimidade que você não tem. Você só pode julgar o que você viu publicamente, mas ela conhece. Agora, muita atenção. Muita atenção. A figura pública de Jesus, o véu, a rocha, o que era visto, o que é interpretado. Muitas igrejas hoje fundamentaram as suas igrejas em Jesus, e o fundamento da igreja não é a
figura de Jesus. Oh my God, como assim, pastor? Vou mostrar para você, Mateus 16, 14. Vou provar para você o que eu estou falando. Eles disseram, um João Batista, outros Elias, outros Jeremias, um dos profetas. Disse-lhes ele, vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não te revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. 18. Pois também te digo, Pedro, tu és um Petrus, pequena pedra. Mas sobre essa pedra, esse fundamento, sobre essa pedra de fundamento, Petra, sobre a revelação que você acabou de falar, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. A igreja não está edificada na figura pública de Jesus. A igreja é edificada na revelação que Ele é o Cristo, que Ele é o Todo-Poderoso, que nele foram criadas todas as coisas. E por que a igreja vive em derrota? Por que a igreja que prega o Deus dono do ouro da pátria continua pobre? Por que o povo que prega o Deus que cura todas as enfermidades continua enfermos, doentes, massacrados, derrotados, vivendo sempre no pior? Porque você só vai viver até onde chega a tua revelação. Ninguém pode viver além da sua própria revelação. E eu te convido a visitar 10 igrejas nesse mês. Eu sou o único pastor que envio vocês para visitar outra igreja. Pode ir. E observe o que é cantado. Porque nada revela mais a nossa revelação do que a nossa música. E vão cantar, o homem de Nazaré está passando aqui. O homem das mãos furadas está passando aqui. O varão de branco está passando aqui. Aí piora muito mais. O carpinteiro. Tua revelação de Jesus toda aqui, ele é um carpinteiro. Se isso ele era, depois que ele foi ungido por João Batista, nunca mais ele foi carpinteiro. Não, o carpinteiro está passando aqui. Qual é o som? Carpinteiro. Ainda quer arrumar tua casa. Ele, além de carpinteiro, é faxineiro. Igreja brasileira não tem a revelação. A igreja brasileira ainda se comporta como noiva. Pastor, mas quantas canções da noiva vocês conhecem? Sim ou não? Tem ou não tem? Você já ouviu alguma delas aqui na Família do Reino? Você nunca se perguntou por que a gente não canta nunca nenhuma canção da noiva? Porque nós não somos noiva. Como assim, pastor? Nós não somos a noiva? A minha Bíblia diz que Cristo é a cabeça da igreja. Olha só. Jesus diz, Paulo diz assim, assim como o homem é cabeça da esposa, assim Cristo é cabeça da... Jesus é a cabeça da igreja? Então já está casado. Noiva não pode ser corpo. Noivo não é a cabeça do noiva. Peraí. Noiva pode ter intimidade com o noivo? E a igreja tem intimidade com Cristo? Então está casado. Pera. Noiva pode usar o nome do noivo? Eu vos dou o meu nome. Em meu nome, pedis o que quiseres, e eu vos darei. No meu nome expulsarão demônios. No meu nome curarão os enfermos. No meu nome Você tem o nome de Cristo. Peraí. Noiva tem herança. E porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Pera. Noiva senta junto com o noivo no lugar, no trono, para reinar juntos? Porque a Bíblia diz que nós estamos sentados com Cristo Jesus. Já estamos sentados, não vamos sentar.
Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a dizem, é noiva ou a esposa? Nós somos a esposa, temos autoridade, temos domínio, temos herança, temos o nome, Ele é a nossa cabeça, nós governamos. E quando isso for revelado, uma igreja gloriosa vai se levantar pelo Brasil. O Espírito e a esposa dizem, vem. A igreja está esperando uma coisa que já aconteceu. A igreja está esperando. Você vai nas igrejas, é um espírito de morte. Ai, quando a gente morrer, quando Jesus voltar, quando a gente morrer, quando Jesus voltar, venha teu reino, seja feita a tua vontade como no céu. Deus não está esperando arrebatamento para fazer a manifestação. A manifestação é hoje, aqui e agora. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Agora, ide por todo mundo, pregai o evangelho, ressuscitai os mortos, dos filhos manifestarem a glória. Segura. A Bíblia vai dizer: a criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Se nós ainda somos noivas, nós ainda não nascemos de novo. Se nós ainda somos noivas, nós não temos direito a nada. Se nós ainda somos noivas, não podemos usar o nome de Jesus. Se nós ainda somos noivas, Ele não é nossa cabeça, Ele não manda em nós, não temos autoridade. Mas se já somos casados, se já somos unidos, somos um com Cristo? Não é quando casa que se torna um? Mas a igreja brasileira ainda é noiva. Aí você me quebra. Agora, Jesus era incrível, né, irmão? Jesus, olha só. Jesus estava lá no Getsemane e João ficava anotando a oração de Jesus. João ficava pertinho lá, meio que escondidinho assim, escutando o que Jesus falava. Olha o nível da oração de Jesus. Imagina como que bugou o cérebro de João escutando essa oração. João 17:5, olha que loucura. Jesus está lá no Getsemane, quase morrendo. E agora, olha só a conversa, bate-papo. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Imagina o João escrevendo assim, como é que é? Que conversa é essa? Antes que o mundo existisse. Lembra, Pai? Lembra nós fazia lá, que a gente volta, me leva de volta para essa glória. Aleluia. Aleluia. Você está preparado? Acho que não, mas é forte. Efésios 1. Pela primeira vez você vai entender. A oração de Paulo, verso 18. Depois você lê desde o 1. Mas olha, Paulo está orando. É minha oração agora, essa é a minha oração. A oração de Paulo é minha oração, principalmente para a igreja brasileira. E não saia dessa live. Paulo dizendo, eu peço para que Deus ilumine, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento,
para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança. Já temos herança nos santos, que seja revelada a tua herança agora. 19, o qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Olha o que diz agora: acima de todo principado e todo poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia. Olha só, Jesus acima de todo principado, tudo que se nomeia. Olha o que diz: não só neste século, mas também no vindouro. Olha o 22: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça, o qual é o seu corpo. E a igreja é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Você está entendendo agora o nível? Quem é a igreja? O primeiro Adão, Deus matou ele, abriu a costela dele e tirou Eva. O último Adão, Deus matou ele, abriu a costela dele e nasceu a igreja. Nasceu a igreja, nasceu a igreja, nasceu a igreja, a esposa, nasceu. Pera. Como que foi o casamento de Adão e Eva? Não teve. Porque Eva já tinha saído de dentro dele. Quando Jesus morreu, a igreja nasceu. Quando Jesus morreu, a igreja nasceu. Oh my God. Estou pregando bem hoje. Você está entendendo quem você é agora? Você está entendendo o que nós somos? Você está entendendo o que nós temos que fazer sobre essa terra agora? A autoridade que Cristo deu para nós, estamos deixando de exercer porque estamos esperando Jesus fazer algo que Ele já fez. Só quero lembrar para você o que Ele disse na cruz. Ele não disse, daqui a pouco eu termino. Ele disse, já terminei. Está consumado. Ele não vai terminar, Ele já terminou. Está consumado. Alguém diga, está consumado. Você está esperando que Ele faça mais do que? Está esperando que Ele morra de novo? Você está esperando que Ele faça mais o quê? Agora está na hora de tomar posse das suas bênçãos, posse da sua herança. Tudo que Ele fez na cruz, tudo que Ele conquistou, é direito nosso, é nossa herança. E eu vou terminar dizendo algo muito sério. A Bíblia diz que a esposa é a glória do esposo. A Bíblia vai dizer que a esposa é a coroa do esposo. Precisa se levantar a igreja gloriosa, que quando eles olhem para a igreja, diga: quanta glória tem o esposo, quanta glória tem o Deus deles, quanta glória tem o Salvador deles, quanta glória tem o Rei dos Reis, porque ele está coroado por uma igreja gloriosa. Não uma igreja enferma, não uma igreja cheia de fofoca, não uma igreja cheia de pecado, não uma igreja cheia de mancha, mas uma igreja que avança com poder, com glória, com palavra, poder e autoridade. Palavra, poder, fique de pé, e autoridade.